Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Romanos, capítulo 5, paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do qual o Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, devido ao tempo e quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo, que morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os homens pecaram, e pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante às transgressões de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por causa do pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que receberam a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência a um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência a um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça que concedeu a vida eterna, mediante Jesus Cristo,
nosso Senhor. A palavra de Romanos, capítulo 5, ela começa falando sobre a tribulação. E eu vou ler um pedacinho sobre a tribulação. Porque a gente precisa entender o que acontece quando nós somos tribulados, provados, tentados. A gente precisa entender qual é o real significado bíblico disso tudo. Por que a gente passa por tantas tribulações? Por que às vezes é tão tumultuado, tão confuso as coisas? Vamos perceber aqui? E é importante que eu leia novamente para a gente entender esse contexto. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. A tribulação produz esperança. E a esperança traz em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. Tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, quem quer vir após mim, quem quer ser cristão? Quem quer vir para o reino de Deus através de mim? Quem é a única pessoa que pode nos levar para o reino de Deus é Jesus. Então, a porta que abre o céu é Cristo. E a porta que abre o céu falou, quem quer vir aonde eu vou, que é para o Pai, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E aqui no livro de Romanos, capítulo 5, ele começa dizendo sobre a tribulação. A gente precisa se gloriar na tribulação. O texto que orienta essa passagem, o nome dele é Paz e Alegria. Poli, mas um texto com paz, um texto com o nome Paz e Alegria. Falar de tribulação, isso não é contraditório? É contraditório para as pessoas do mundo. Mas para nós que estamos em Cristo, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos gloriar na tribulação. Por quê, Poliana? Porque a tribulação produz perseverança, né? A perseverança traz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. E a esperança não se decepciona, porque a gente sabe que ali o Senhor derramou a fé em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, tudo é uma relação em cadeia. As coisas que acontecem a um cristão, elas têm um resultado totalmente diferente das outras pessoas. O que a gente entende sobre tribulação, sobre as coisas que a gente passa, sobre as coisas deste mundo, é totalmente diferente sobre outra pessoa que está com um comportamento secular. Porque uma pessoa comum, uma pessoa do povo, uma pessoa que não entende sobre o reino de Deus, ela se baseia nas coisas deste mundo. Uma pessoa que pega o reino dos céus e trata de qualquer jeito, ela não quer estar ali dentro. Ela não quer estar com Cristo. Então isso aqui para ela não interessa, não importa. Então as coisas que ela vê, as coisas que lhe são apresentadas, as circunstâncias dela, aquilo ali é importante. Agora o verdadeiro cristão, quando vem uma tribulação, na verdade ele se alegra, porque ele sabe que aquilo ali vai trazer nele um caráter aprovado. Ele sabe que faz parte do contexto de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ninguém entra no reino do céu sem esforço. A terra prometida, ela foi prometida, ela emanava leite e mel, mas ela precisou de ser conquistada. Quando a gente lê no Antigo Testamento, a gente percebe que até a terra prometida precisou de ser conquistada. Aquilo ali
já está nos mostrando como a gente precisa de ir para o céu. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. A revelação, a grande revelação de Deus para a humanidade é Cristo. A terra prometida poderia ser entregue assim, ó, eles só chegaram lá e foram, pronto. A viagem era curta. Não. Ela precisou de ser conquistada. Ela precisou de ser conquistada por quê? Porque a gente tem que entender que o céu ele tem que ser conquistado. O céu é uma porta estreita. Tá todo mundo achando que vai morrer e vai pro céu. Só que existem pré-requisitos para a gente ceiar nas bodas do Cordeiro. E um desses pré-requisitos, e o mais importante, na verdade, é Cristo. E Cristo nos apresenta um evangelho de arrependimento. Um cristão que não tem arrependimento, um cristão que não consegue perdoar, que não consegue amar ao próximo como a si mesmo, nem é contabilizado no reino dos céus. E aí ele segue falando sobre a morte que recebemos através de Adão e a vida que obtivemos através de Cristo. E então ele explica que Adão trouxe a morte para o mundo. Através de Adão nós conhecemos o pecado. Através de Adão nós fomos entregues à morte. Porque até Adão pecar, nós estávamos no Jardim do Éden. Nós estávamos ali com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. E então ele peca e nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É simples. A glória do Senhor nos foi arrancada. A palavra de Deus diz que quando a gente morrer e ressuscitar em Cristo para as bodas do Cordeiro, nós teremos junto com Jesus um corpo glorificado. A palavra de Deus diz que dos nossos ossos, por isso que é importante que a gente preserve os nossos ossos, que dos nossos ossos nascerão carnes, nervos e peles. Do nosso próprio osso, nós ressuscitaremos junto com Cristo no dia das bodas do Cordeiro. Isso quem morrer antes, né? Antes da grande colheita. Porque existem pessoas que nem vão experimentar a morte. Mas se for o caso que a gente experimente a morte, quando nós formos para o Senhor, acontecerá conosco, assim como no dia da morte de Cristo. Muitos ressuscitaram naquele dia. Mateus 27 fala isso. Que naquele dia, Cristo estava morrendo. E na hora que ele morreu, muitos túmulos foram abertos. E os santos, as pessoas que estavam em Deus, que morreram ali naquela época, o pessoal daquele cemitério ressuscitou. E eles foram direto para suas casas. Agora vocês imaginam, a pessoa pega e enterra o seu parente, o seu ente querido, passa 1, 2 anos, 3 anos morto. Uma pessoa boa, uma pessoa que serviu a Jesus, uma pessoa que estava no reino de Deus. Aí no dia da morte de Cristo, ele ressuscita e volta para casa. Uau! Foi isso que aconteceu. É muito forte. E então, quando Jesus nos salva através do sacrifício da cruz, ele traz e entrega para a gente vida. E o texto de Romanos 5, ele é claro em dizer que a vida está em Cristo. Quando a gente está em Adão, a gente experimenta da morte, a gente fica na morte. Agora, quando a gente entrega a Cristo, quando a gente entende quem é Cristo, quando a gente vive um evangelho de arrependimento, nós temos vida. A única forma que temos, além de ter vida na terra e vida no céu em abundância, é através de Cristo. E por meio de Cristo, por meio dele,
nós fomos justificados perante Deus. É o sacrifício de Cristo. Aqui também em Romanos 5 ele fala assim: talvez você morra por alguém bom. Talvez se um filho seu precisar, não fala exatamente de filho, agora sou eu falando, né? Se um filho seu precisar de que você morra por ele, talvez você morra. Talvez um marido, talvez um pai, uma mãe, alguém que você ama, alguém que precisa. Mas Cristo não. Cristo morreu por quem era pecador. Cristo morreu por quem não merecia. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Para que eu e você tivéssemos vida, ele teve que experimentar a morte. Para que eu e você fôssemos co-possuidoras do reino de Deus, eu e você, ele experimentou a morte. Ele experimentou a morte, mas ele voltou e ele reina vivo para que eu e você tenhamos vida. Aí a transgressão de Adão nos fez ir para o abismo, mas a justificação de Cristo nos faz ir para o céu. É muito forte isso. A gente precisa de entender que eu tô vendo aqui para ver se eu não perco nenhum ponto importante. A gente precisa de entender quão grande foi esse sacrifício da cruz. O texto de João, ele é muito específico e ele é muito desenhado. Presta atenção. Jesus morre. No dia que Jesus morreu, ele foi enrolado em um pano, né? Todo mundo sabe disso. E depois que ele foi enrolado num pano, o pano que cobria o rosto dele foi dobrado. Se você ler o texto, você vê que o pano que estava encoberto no rosto de Cristo, o pano pequeno, ele foi dobrado de forma cautelosa ao lado dele. João, ele foi cirúrgico ao escrever isso. Tudo na palavra tem um motivo e um porquê. A gente precisa de entender o porquê que isso aconteceu. Havia um costume naquela época que era o seguinte: quando um senhor, né, o dono da casa, ele se alimentava, ele comia e ele estava satisfeito, ele pegava o guardanapo que ficava assim, sabe quando a gente coloca o guardanapo no colo para não cair comida? Né? Quando a gente vai em restaurante, geralmente a gente faz isso, não é? A gente não coloca o guardanapo. Então, quando o senhor daquela casa colocava o guardanapo no seu colo, e aí ele parava de comer, ele tirava o guardanapo, colocava em cima da mesa, de qualquer jeito, só colocava, significava que ele estava satisfeito, que acabou a refeição e que os servos poderiam tirar o prato dele. Agora, se o senhor daquela casa, se o dono e o proprietário daquela casa pegasse o guardanapo e colocasse cuidadosamente em cima da mesa, aquilo significava que ele iria voltar. Uau! Quando o guardanapo ele era colocado cuidadosamente em cima da mesa, era um aviso e um sinal para o servo: calma, eu vou ali, eu vou ao toalete, eu vou resolver uma coisa, mas eu vou voltar. Eu vou continuar a minha refeição. Quando Jesus morre, o pano que encobria o rosto dele para secar o sangue dele foi colocado delicadamente ao lado do corpo dele. E esse delicadamente ao lado do corpo dele, o que dizia? Calma, eu vou voltar. Ali já nos foi dito e prenunciado que ele voltaria. João ele foi cirúrgico ao explicar isso para o povo. João ele entendeu que Jesus voltaria. Tanto é que se vocês analisarem até hoje, o pano que encobriu o rosto de Cristo, ele é guardado.
ele está lá no Vaticano, até hoje. Nós temos o pano, por isso que tem umas imagens de Cristo, né? Com base nesse pano, porque foi colocado sobre o rosto dele para secar e depois ele foi retirado e colocado cuidadosamente na lateral. Assim que ele ressuscitou, assim que ele foi, né, colocado lá para repousar o corpo dele, o pano que envolvia a face dele estava dizendo para o povo: espera só mais um pouquinho, que em 3 dias eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vou continuar comer do pão e beber do cálice até que eu volte. Tudo na palavra tem um porquê. Tudo na palavra tem uma justificativa. Nada do que está na Bíblia é colocado aqui à toa e em vão. Nós precisamos de considerar tudo que foi dito. O que vai nos fazer estar com Cristo no dia das bodas do Cordeiro é exatamente essa capacidade de crer e viver a nova aliança vinda através de Cristo. O pano foi colocado delicadamente. A última página do nosso livro, o último texto, eu paro aqui às vezes, você vê que eu pego e faço assim: paz e alegria. Aí eu leio o texto. Aí daqui a pouquinho eu paro um pouquinho. Aí eu falo: morte em Adão, vida em Cristo. E eu leio o texto referente a esse contexto. Eu vou ler aqui a última página do nosso texto sagrado. O último título. O último. Se a gente for na última página, Apocalipse, capítulo 22, o primeiro título é O Rio da Vida. E o segundo título é Jesus vem em breve. Sabe por quê? Porque o pano que encobria o rosto dele foi colocado delicadamente na lateral do corpo dele, para que a gente entendesse que é só por um tempo e que é ele quem nos levaria para o banquete correto. É ele quem faria com que a gente tivesse acesso livre a Deus. Quando ele morreu, ele morre de um lado e o véu é rasgado de outro. Olha, mas por que você fala tanto do véu ser rasgado? Inclusive, nesse mesmo texto de Mateus 27, ele fala: e o véu foi rasgado, de alto a baixo. O véu era aquilo que fazia a separação de Deus e dos homens. Só quem podia ir para o outro lado do véu eram os sacerdotes. Hoje, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, que era o lugar de adoração, que é o lugar de adoração até hoje, e comungar na presença de Deus. Quando Jesus foi para Deus, ele deixou conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos guia de todo o caminho, verdade, juízo e justiça. É ele que nos leva para o caminho da vida eterna. É ele que nos conduz. Ontem foi muito interessante. Eu tenho uma amiga que ela é espírita. E aí eu costumo ser amiga de pessoas de outras religiões sem o menor problema. E ela me mandou uma mensagem: olha, eu tô com muitas dúvidas. Você pode me explicar a Bíblia? Falei: com todo prazer. Sabe por que ela chegou em mim e falou: olha, a pessoa mais apropriada para me falar sobre a palavra é você? Porque eu nunca empurrei goela abaixo dela a verdade. Nunca. A verdade eu vivo a minha vida. Se a minha vida não servir de inspiração para as pessoas que eu amo e para as pessoas que me conhecem, para vocês, não serve para nada. E ali ela conversava comigo e ela estava saindo com um rapaz. E esse rapaz, ele é evangélico. E eles são de religiões diferentes.
E ele virou pra ela e eles estavam levando o negócio. Ai, reconectou, voltou pra vocês? Voltou, gente? Me explica pra eu poder continuar. Alguém escreve aí? Porque aqui deu pra mim vídeo pausado. Ai, meu Deus. Mas a gente não tem o poder de convencer ninguém. Isso. Voltou o vídeo? Só me explica se o vídeo voltou pra eu poder continuar. Será que voltou? Não tem ninguém escrevendo no chat. E agora? Voltou. Obrigada. Vou continuar. Porque tá parando. É porque, não sei o que deu. Deu assim, ó, baixa conexão, reconectando. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Então vamos lá. Aí, a gente não tem o poder de convencer ninguém. Eu sou amiga dela há bastante tempo, enfim. E aí, ela saindo com aquele rapaz, tinha dado pausa, mas agora voltou. Obrigada, meninas. Isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar. E aí, ela pegou e escreveu assim pra mim. Eu tô com muitas dúvidas, porque ele disse pra mim que o maior motivo pelo qual eu e ele não ficaríamos juntos, e era o único, porque a gente é muito compatível, é que toda adoração que eu presto são cultos a demônios. Tudo que eu fiz minha vida inteira, Polly, a minha vida inteira, será que eu só adorei demônios? Eu falei, olha, do que você tem dúvida? Aí ela colocou as coisas que ela tinha dúvida e eu escrevi ontem pra ela. Nós ficamos quase 2 horas conversando. Eu falei, olha, eu vou ser sincera. Aí eu falei assim, eu vou colocar pra você. Ela falou assim, eu quero que você me explique a Bíblia. O que tem escrito na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre reencarnação? Aí eu escrevi tudo, ela... O que a Bíblia diz sobre... Aí ela escreveu incorporação de espíritos. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre aquilo? E eu fui escrevendo ela. Ela falou assim, depois que a gente terminou de conversar, ela falou assim, olha, eu estou impactada. Eu preciso ruminar tudo o que você me escreveu amanhã. Como era? Foi ontem à noite? Ela falou assim, amanhã eu vou passar a minha manhã dedicada a reler tudo que você me escreveu, porque você me escreveu muita coisa. E eu preciso entender tudo o que você me escreveu pra gente voltar a conversar. Falei, estou à sua disposição. E ali eu fiquei tão impressionada como ela começou a ser convencida pela verdade. Uma pessoa que a vida inteira estava cheia de convicção, ela começa a perceber na palavra. Alguém que ela tinha total interesse explicou para ela, olha, é porque toda a sua adoração não vai compactuar com a minha adoração. E eu não posso me aliançar a uma pessoa que já não quer ir para o céu. Porque a única porta que leva para o céu é Jesus. E ela falava, mas eu tenho Jesus. E ele dizia a ela, olha, é porque o caminho que leva para Cristo não é o caminho que você segue, é a palavra. Uau, que rapaz de coragem. Que rapaz de coragem. Meu Deus, existem homens assim ainda no mundo. E eu fiquei muito feliz em saber que ele foi a porta que abriu para ela uma oportunidade de conhecer o reino de Deus. E ali ela ficou, né, que ela é bem humilde, ela é bem... quando ela vê assim que ela é errada, ou que ela precisa de dar relevância a alguma coisa, ela não é soberba, nem autoritária. Aliás, ela se revestiu de humildade. E ela falou, Polly, a pessoa mais apropriada e que vai ser sincera comigo e que não vai me julgar, como nunca me julgou, foi você. Hoje eu quero ouvir sobre a Bíblia. E eu quero ouvir sobre a Bíblia da sua boca. Me explica o que diz a palavra de Deus sobre as coisas que eu faço. Obviamente, gente, eu já tinha falado isso para ela muitos anos atrás, mas é claro que ela não me ouviu. Mas chegou um dia, a hora, em que aqueles que vão querer sair da morte de Adão e ir para a vida de Cristo vão precisar de ajuda. E quando aquelas pessoas precisarem de ajuda, elas vão ter que procurar você.
Porque é você. Chegou a hora. Chegou a hora que não dá mais para brincar de cristianismo. Não dá mais para não entender o que está escrito na palavra. Não dá mais para que as pessoas busquem socorro e não tenham ninguém a quem recorrer. Quantas vezes você já tentou buscar socorro e não tinha a quem recorresse? Alguém que te explicasse, alguém que te introduzisse às escrituras? Esse alguém precisa ser eu e precisa ser você. Olha, eu quero finalizar e eu quero contar para vocês porque ontem eu falava sobre o julgamento. Nós passamos por tantos julgamentos injustos e o povo de Deus passou por mais um julgamento injusto ontem, por 9 votos a 2. Meu Deus, 9 votos a 2. Foram 9. O STF julgou que as igrejas não precisariam de ser abertas, que abrir as portas da casa do Senhor não era essencial para o povo de Deus. E eu vi algumas reportagens e a quantidade de pessoas aplaudindo essa decisão. E eu pude perceber o quanto o povo brasileiro está afastado do Senhor. Eu estou muito decepcionada. O meu coração ontem dormiu sangrando. Eu e você precisamos de clamar pela nossa nação. Hoje eu entendo porque nós estamos perecendo tanto. Porque tem dias que morrem 4.000 pessoas. Porque nós estamos trancados dentro de casa há 1 ano. Hoje eu entendo. Porque o número de pobres no Brasil aumentou tanto. Porque tantas pessoas estão passando fome no meio da rua. Porque o nível de vida do brasileiro caiu. Hoje eu entendo. Eu acordei entendendo. Eu vi o coração de Deus triste conosco. Aquele julgamento refletiu tudo o que está no coração do povo de Deus. Do povo de Deus não, do povo brasileiro. Não, porque a casa de Deus é aglomeração. Porque a casa de Deus vai infectar as pessoas. Gente, é a casa de Deus. É a casa de Deus. A casa é do Senhor. E na casa de Deus, Deus pode cobrir as pessoas com o sangue de Jesus. E ninguém ser infectado. Pelo menos na minha igreja tem distanciamento social, álcool em gel, máscara o tempo todo, 2 metros de distância, 1,5 metro de distância de uma cadeira para outra. Nós somos orientados até as pessoas da mesma família não sentarem mais juntas. Porque a gente chegou uma época que as pessoas da própria família podiam sentar juntas. Agora sim, nem as pessoas da mesma família sentam juntas. Porque a gente quer a casa de Deus aberta. A casa não é a nossa, é a do Senhor. A casa do Senhor é acima do Estado. Meu Deus. A justificativa daqueles ministros é de entender o porquê que nós estamos passando o que estamos passando. Foi muito claro para mim ontem. Graças a Deus nós temos uma lei distrital aqui em Brasília, que foi publicada no final do ano passado, dizendo que igreja era sim serviço essencial, mas nós somos a minoria no país. E também a decisão do STF foi entregando o poder na mão de, literalmente, ratificando o poder na mão de governadores e prefeitos. E o governador daqui,
Ele disse sim que igreja era um serviço essencial, mas eu não posso deixar de sangrar o meu coração pelo resto do meu povo. Eu vou para a casa do Senhor, mas eu vou para a casa do Senhor e eu vou orar por todo o meu país, que não pode ir lá experimentar do pão e nem beber do cálice. Meu Deus, onde foi que a gente chegou? Por que a gente chegou até aqui? Por que as coisas aconteceram desse jeito? Foi porque cada vez mais o nosso coração foi se afastando da palavra. Todas as vezes que a gente coloca uma vírgula, um porquê, todas as vezes a gente coloca em dúvida, em xeque, todas as vezes em que a gente subestima o poder de Deus, coisas assim acontecem. Na hora que saiu aquela decisão, a única coisa que eu lembrei foi o último título da última página deste livro. Em breve ele virá. Eu estou orando por todos vocês. Olha, eu estou arrepiada. Eu estou muito triste. Meu coração está desesperado porque não se faz igreja por celular. A coisa que mais é triste mesmo, e a gente precisa ficar triste, é o povo de Deus não poder ir para a casa de Deus. Como as pessoas não conseguem ir para a casa de Deus? É a casa de Deus. Tudo bem que outras coisas não estejam abertas, né? Mas é a casa de Deus. Eu não posso ficar feliz com isso. Você não pode se acovardar e não pode se acostumar. Essa inquietação precisa estar latente no seu coração o tempo todo. Seja forte e corajoso. Assim que você ver as pessoas, que qualquer um te procurar, diga a ela, seja forte e corajoso. Não deixe de participar da sua igreja de forma online. É o que a gente tem. E você que tem a oportunidade de ir para a casa do Senhor, assim como eu tenho, vai. A gente não sabe até quando a gente vai ter essa liberdade. A igreja de Cristo está sendo perseguida. Não é possível que as pessoas não conseguem perceber. Foi um dia em que tiveram belíssimas sustentações orais. Eu me arrepiava. O nosso ministro da Justiça, eu até coloquei parte da sustentação oral dele aqui nos stories esses dias, no dia que teve a sustentação oral dele. Meu Deus, que homem. E ele falava, os cristãos não estão dispostos a matar pelo evangelho, mas eles estão dispostos, os verdadeiros cristãos estão dispostos a morrer pelo evangelho. Que Deus tenha piedade de nós, a começar de mim. Uau! Que Deus tenha piedade de nós, a começar de mim. Quando ele termina falando a começar de mim, ele se coloca na frente de todos os cristãos do Brasil. Aquilo ali foi tão forte, tão impactante para nós. Foi tão poderoso. As pessoas precisam de perceber. Ali pastores, representantes do povo, porque quem entrou com um pedido no STF foi uma associação de pastores evangélicos. E ali juntou-se cristãos católicos e cristãos evangélicos e lutaram. Foi tão forte. Tanto é que a proibição é para culto evangélico e missas católicas. Enfim. Cultos evangélicos e missas católicas. A religião cristã começou a ser perseguida num país livre. E a gente não pode se acostumar com isso.
A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, os verdadeiros cristãos ficariam tão incomodados com as coisas que acontecem. Eles ficariam tão angustiados que estar no mundo não faria mais sentido. Às vezes, nós precisamos de pensar se faz sentido. Então, como não faz sentido, as pessoas à nossa volta estão precisando de socorro. E agora é a hora que a gente precisa apresentar Cristo para elas. Então a gente precisa de ter um comportamento que faça com que as pessoas queiram conhecer a Jesus através da sua vida. O povo está sedento da palavra por um único motivo. Não duvide. Jesus está voltando. Cada dia mais eu vejo que Ele está voltando. Talvez os seus sonhos não se realizem, mas o teu maior sonho tem que ser estar com Cristo no dia das bodas do Cordeiro. Isso precisa de ser relevante para a minha vida e para a sua vida. Porque só é assim que a gente vai entrar no reino dos céus. Em breve Ele vem. As pessoas estão precisando da gente. E eu e você precisamos nos fortificar em Cristo. Não deixa, não abandona a fé. Seja forte e corajoso, porque em breve Ele vem. Essas coisas estão acontecendo conosco para que a gente entenda da mesma forma que o lençol do rosto de Cristo foi colocado ao lado de forma cuidadosa para que o povo entendesse que Ele voltaria. Em breve Ele voltaria. Essas coisas estão acontecendo cuidadosamente para que o povo de Deus entenda que Ele está voltando. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero te pedir perdão. Perdão pela minha nação, Pai. Eu tô com o coração muito angustiado. Eu sei que tem muita gente que tá me assistindo aqui que nem pode ir para a casa do Senhor. E eu quero te pedir perdão por todos os prefeitos, por todos os governadores. Eu quero te pedir perdão também, Senhor, pelos nossos ministros do STF, que eles não sabem o que fazem. Nós sabemos o quão essencial é a casa do Senhor, comer do pão e beber do cálice, estar em comunhão contigo. Perdoe eles, Senhor, nos perdoe. Nós nos colocamos na brecha. Nós entendemos que isso é um sinal cuidadoso dos céus, nos explicando que Jesus vem e que nós precisamos de nos gloriar na tribulação, porque ela vai produzir perseverança, vai nos trazer um caráter alinhado com o caráter de Cristo. E esse caráter vai nos trazer esperança do amor que Deus derramou através de Cristo. E é por causa disso que nós estamos passando esse momento e nós entendemos sobre isso. E nós queremos te pedir, Senhor, nos alinhe à tua vontade, nos ajude, nos condicione, nos inspire, que o Espírito da verdade esteja cada vez mais conosco. Eu clamo ao céu para que a gente receba a santidade que vem da parte do Senhor. Nos purifica os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Que os nossos sonhos sejam seus sonhos. Que a nossa verdade seja sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não podemos nos acostumar com estas coisas. Claro que a gente vai se gloriar nessas tribulações como o nosso país. Mas a gente não pode se acostumar. A gente sabe o porquê que tudo isso está acontecendo. É claro, a palavra é clara, não tem surpresas. Ele está voltando.
Prepare seu corpo, prepare sua alma, prepare seu espírito, prepare as pessoas da sua casa, prepare você mesmo. Porque está chegando a hora. Ela nunca esteve tão perto. Os sinais começaram a acontecer e aparecer. Nunca se teve perturbação no país. Nunca. Qual foi o dia que o povo de Deus não pôde ir para a casa de Deus? Nunca. Então você que não pode ir para a casa do Senhor, se santifique ainda mais. Se glorie nessa tribulação. Fortifica o teu espírito e esteja pronto. Porque quando Deus se inclinar para a terra e ver se existe um coração disposto a adorar, um único coração na tua cidade, eu quero que Ele encontre o seu. Só isso. Seja forte, corajoso. Seja forte e corajosa. Porque na hora que Jesus se inclinar para a humanidade, olhar para o nosso país, olhar para a tua cidade, Ele precisa achar você no meio da multidão de desapercebidos. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Esqueci. Jejue pelo teu povo. Tire uma refeição. Tire um lanche da tarde. Tire um café da manhã. Jejue pelo teu povo. Hoje é um dia que eu vou jejuar pelo meu povo. Eu vou me entregar também ao Senhor como sacrifício vivo, puro, santo e agradável. A gente não pode deixar essas coisas para lá. A palavra de Deus diz que o povo dele jejuaria, esperando que ele viesse. Hoje é um dia apropriado para você tirar uma refeição, um docinho, alguma coisa, mostrando para Jesus que você está entendendo tudo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.